nosso convidado de hoje do Jornal de Ténis Continentes é mais um homem do ténis, André Luso. André, o ténis faz parte da tua vida e vai continuar a fazer? O ténis fez parte da minha vida durante quase toda a vida que eu me lembro. Hoje em dia não faz. A única coisa que eu faço é ver na televisão, vejo ainda com muito gosto, principalmente Grandes Slams, Masters 1000. Acompanho, mas já não faz parte da minha vida. Ficaste ressentido com o ténis, André? Fiquei um bocadinho. Eu acho que eu dei muito ao ténis, eu recebi muito em troca do ténis, recebi muito mesmo, mas acho que sim, acho que os lugares por onde passei, aqui e ali, se calhar não me trataram da melhor forma, e é um mundo muito precário, não é? Todos nós sabemos e vivemos essa realidade. O ténis é um mundo precário, é um mundo com uma organização muito própria e muito precária. E nós, quando temos família, quando temos filhos, quando temos obrigações, nós temos que pensar muito na nossa vida, e eu acabei por deixar o ténis um bocado nesse sentido. Magoado? O ténis deu muito. Eu não guardo rancores. Magoado sim, acho que o corte foi muito radical. Eu hoje não pego na raquete. Tenho saudades, mas mais saudades de um espírito mais competitivo, de jogar o circuito de veteranos, por exemplo, que era uma coisa que eu fazia com muito prazer. Deu-me muito. E hoje tenho muitos dos meus bons amigos que mantenho, foram amigos ganhos no ténis, e ainda os mantenho. Com esta questão da pandemia nem tanto, mas vou mantendo. Acho que me deu muito, acho que não guardo grandes rancores. Se calhar podia ter feito outra carreira, também tive as minhas culpas no cartório, mas pronto, acabou. Vamos começar pelo início. Como é que começou? Como é que o ténis entra na tua vida? O ténis entra na minha vida pelo meu pai. Acho que o meu pai é o grande motor da minha vida tenística. Eu lembro-me do ténis do Porto antigo, portanto ainda na transição, eu era muito pequeno, eu lembro-me da transição porque o meu pai jogava lá, era sócio e jogava. E começa no ténis do Porto já novo, com a Silvia Matos em aulas de iniciação. E depois, como é que foi esse... Consegues? Eu era um puto assim, bandalheiro, assim, relaxado, como sempre fui, depois ao longo da minha vida ainda sou. E gostava daquilo, mas gostava da competição, gostava de competir, gostava de jogar, de ter um torneio aqui e ali. E muito honestamente, a pessoa que mais me marcou nesse tempo foi o Buba, o Alfredo Pérez, muito conhecido por Buba, porque o Buba substituía a Sílvia, e eu adorava os treinos ou aulas, na altura eram aulas, não eram treinos, do Buba, porque trocava bolas, e eu era daqueles miúdos que já tinha algum jeito para aquilo. E pronto, dava o Buba no vôlei, não é? Quer dizer, e eu a tentar render o máximo possível. E foi isso. E depois houve lá um torneio no ténis do Porto, eu ainda estava na iniciação, em que eu faço um bom resultado, e eu penso, já chega, não é? Eu aqui não me vou passar para a competição, não me vou passar nem sequer para o aperfeiçoamento, e saí do ténis do Porto e fui para o Sport. O meu pai tinha começado a jogar com o Francisco Coelho estava no Sport, e fui para o Sport. E a partir daí, no Sport fui logo para a competição. O Sport era um clube que ligava muito à competição dos iniciados, digamos assim, de quem estava a começar. Tinha vários títulos de sub-12, o que se chama sub-12 na altura, e eu teria à volta dos 12, 13 anos. Fui e depois pronto, foi no Sport que fiz a maior parte do meu percurso tenístico. Como é que, depois desse momento em que jogas, és jogador, chegaste a uma determinada altura em que pensaste que o ténis podia fazer parte da tua vida, ou sempre foi na ótica mais da participação, da parte... Eu tive uma situação curiosa, porque por volta dos 17 anos
eu estava a jogar o circuito de Prize Money, ainda não era o TMN, eu não joguei TMN, tentei antes, e tinha ranking, estava nos top 20 de ranking nacional, portanto jogava os Prize Money, não atingia, quer dizer, grandes resultados, estamos a falar de passar uma, duas rondas, já era dinheiro em caixa, e fui convidado, porque nós tivemos um problema grave no Luso, a jogar um torneio, e eu fui convidado depois pelo Luso, pelo Ténis do Luso, Ténis Clube do Luso, para fazer interclubes por eles. Tinha alguma coisa a ver o teu nome ou não? Não. Opa, teve a ver, era o Sidney Ribeiro que lá estava, eu faço um jogo, pá, brutal com o Sidney, que não acaba, porque eu fiz uma coisa feia, pedi árbitro, depois o árbitro também se sentiu prejudicado, depois eu apostei com a bola no árbitro a servir, foi assim uma coisa muito feia, mas eles fizeram coisas muito piores que nos levaram a essa situação, e nós depois saímos de lá, e opa, eles precisavam, eles estavam a jogar a terceira divisão, queriam ser campeões nacionais. Havia o Jorge Humberto que jogava muito, era miúdo, jogava muito já na altura, e eles queriam, pá, dar ritmo ao Jorge Humberto. Estava o Sidney a trabalhar com o Jorge Humberto e eles convidaram, e pá, eu fui para lá e nós ganhávamos dos jogos todos. Eles pagavam-me as viagens, pagavam-me a estadia e pagavam-me por jogo. E pá, nós ganhávamos os jogos todos, era a terceira divisão na zona centro, naquela altura era relativamente simples. O Sidney era uma máquina, o Jorge Humberto fazia par, e opá, até que o Sidney teve lá um problema qualquer no Luso e fugiu, teve que fugir do Luso. Opá, e eu fiquei meio dependurado, e o Jorge Humberto também, e o pai abordou-me se eu não queria pegar no Jorge Humberto. E eu foi a primeira vez que me vi, será que isto é carreira, será que não é? Foi aí a primeira vez que tu pensaste que podias ser treinador, que sempre tiveste essa vontade, um dia mais tarde, de poder... Sim, acho que sim. E eu entusiasmei-me um bocadinho, opá, mas tinha 17 anos, tinha que ir viver para o Luso, tinha que deixar... Não ia para a faculdade, os meus pais não iam achar piada nenhuma a ideia, e não avançou. Depois... Foi só um adiamento, então? Quando é que... Acho que sim, eu depois faço uma carreira profissional normalíssima e estou com um cargo muito bom numa multinacional americana. E começa a crise 2009? 2007, 2008, e eu era account manager de grandes contas, e cada uma das grandes contas, quer dizer, aquilo parecia um dominó a cair, não é? Ou a cair ou a deslocar para outros locais. E eu tenho uma proposta do António Moreira de tomar conta do Nuno Alves, porque o António Moreira estava à frente do Nuno Alves, mas não estava a tempo inteiro lá, e eu acabo por aceitar e arriscar um salto um bocado arriscado, mas foi aí, não é? Quer dizer, tomei a decisão de, ok, agora vou deixar a vida normal, e vou apostar no ténis. Foi no início do Bola Amarela também. E eu ia-te falar nisso, 29 de novembro de 2007. Como é que tu te lembras de criar, foste visionário, um projeto que ainda hoje continua com 15 anos, salvo erro? É um projeto que muito me orgulha. 13 anos feitos agora, já não é meu há muitos anos. Sim, mas foste o pioneiro, foste... Aquilo foi... Quando eu voltei a pegar na raquete, havia uma dificuldade muito grande mesmo de encontrar na internet torneios, classificações. Aí eu tinha um amigo meu que era um dos fundadores do 00, que é um site brutal de futebol, e a ideia foi criar um 00 de ténis. Logicamente que o mercado de ténis era muito pequeno, mas não havia nada. E houve algum investimento da minha parte, quer a nível financeiro, mas principalmente a nível de tempo e disponibilidade, porque levava uma carreira normal fora do ténis. Dedicaste-te a 100% ao projeto? Não me dediquei a 100% porque não tinha rendimento suficiente para isso. No entanto, era um projeto que eu achava que poderia vingar, que no início andou bem, e depois houve uma fase em que eu já estava no mundo do ténis a trabalhar, em que eu tentei efetivamente fazer uma aposta grande, porque já daria para ter pequeno rendimento.
foi, nós chegávamos muito longe, tentamos arranjar gente no mercado espanhol, no mercado francês, no mercado sérvio e croata, que nos ajudasse a montar bolas amarelas, digamos assim, replicar a bola amarela para esses mercados. Sempre com um foco muito grande, que era o intuito inicial da bola amarela, e eu acho que teria tido um sucesso ainda maior no ténis que se joga cá dentro, não é? Ainda chegamos a fazer uma parceria engraçada com a Associação de Ténis do Porto, criar um ranking local, portanto, da associação, ainda funcionou durante uns meses, mas depois não haja dúvida que o ténis é um mundo sui generis e era complicado, mas é um projeto que me orgulho tremendamente. Lembro-me perfeitamente no ano de 2008, a vinda do Federer ao Estoril Open. Eu fiz perguntas ao Federer, não é? Eu estive na sala de conferência com o Federer a fazer perguntas, quem diz o Federer diz todos os outros, mas o projeto era meu e nesse primeiro ano fui eu que fui. Depois dei sempre a oportunidade aos colaboradores que tinha na altura, que hoje são jornalistas, e nada me orgulha mais do que ligar a Sport TV para ver ténis e ouvir o José Morgado a comentar com uma qualidade e um conhecimento brutal e pensar, este foi o miúdo que começou comigo no Bola Amarela com 15 anos, não é? Quem diz o José Morgado diz os outros também, o Gonçalo, a Marta, o Zé. Foi é um orgulho que eu tenho muito grande. Quando foste para o Nunavas, depois do Nunavas, como é que chegas a Viena? Chego a Viena com umas voltas grandes pelo meio. No Nunavas, depois tentei um projeto meu em Gaia que não resultou, não tinha corte coberto, não tinha balneários, o inverno desse ano foi brutalmente rigoroso, e depois chego a Viena por convite da direção, indicação de um dos grandes amigos que eu tenho no ténis, que já tive esta oportunidade de entrevistar, que é o Pedro Llorca, que estava de saída de Viena. Viena é um clube fantástico, mas é um clube que sempre teve um historial um bocado complicado e o Pedro estava com grandes problemas, tinha tido alguns problemas lá e estava de saída e deu o meu nome como sugestão, como terá dado outros, e depois falei com a direção e avancei para lá. Outro dia, numa entrevista que fiz em Viena, o diretor técnico atual, ou um dos professores, o Henrique Assis, ligado à competição, não se esqueceu de referir que muitos dos miúdos que agora estão a dar cartas nos sub-12 e sub-14 tiveram-te a ti como primeiro professor. Sim, eu tentei por tudo criar um espírito competitivo em Viena, porque o Pedro, enquanto lá esteve, tentou fazê-lo, mas já estava numa fase em que já não o fazia, e havia cortes cobertos, havia condições para isso, e havia espírito competitivo. Eu tinha um miúdo, filho do Manuel Albino, em que se apostou bastante no início, e ele estava em último ano de sub-14, ainda fez uns resultados, mas era preciso criar de raiz, porque ele era o único que efetivamente tinha arcabouço, digamos assim, para competir. E criou-se uma dinâmica muito interessante e pegou-se naqueles miúdos que eu identifiquei que teriam mais capacidade, e fez um grupo de competição interessante, que dominou o circuito sub-10 não, estamos a falar de bola vermelha e bola laranja, dominou durante um ano e pouco, e depois eu acabei por sair, e o Henrique está a dar continuidade a isso, com novos elementos e com a continuação do trabalho nesses miúdos. Ainda em Viena tens também momentos certamente que orgulhas, estiveste na gênese da Taça Davis e de levar uma competição tão importante para o norte do país, o regresso da Taça Davis ao norte, 5 anos depois da última edição em 2010. Eu acho que mais que 5 anos depois é o espírito da Davis que nós conseguimos trazer de volta. O Bola Amarela é uma marca muito forte, mas será o meu maior orgulho será a forma como nós conseguimos não só trazer a Taça Davis para Viana do Castelo, que era uma coisa que era impensável na altura. Aliás, tirá-las de Lisboa já era muito difícil, quanto mais pô-la em Viana do Castelo.
Eu lembro-me que a primeira reunião que eu tive com o presidente em Viana do Castelo, quando eu me reúno com ele já enquanto diretor técnico, eu disse, eu não vou descansar enquanto não fizer aqui uma eliminatória de Taça Davis. Eu em 5 anos quero ter aqui uma eliminatória de Taça Davis. E era difícil, mas foi sem dúvida a coisa que mais me orgulho, não só o ter conseguido, mas a maneira como correram as duas. Correu tão bem a primeira que fizemos de imediato a segunda. Correram muito bem, organização, desportivamente ganhamos as duas. O fenómeno João Sousa, logicamente que ajudou, mas quem tem na memória eliminatórias de Taça Davis, como Portugal e Inglaterra na Foz, ou a Rússia no Ténis do Porto, a Taça Davis dizia muito. Hoje olho para a Taça Davis e fico doente da forma como ela é organizada, não é? Foi espetacular. Eu lembro-me de estar quarta-feira, o Marcos chega com os jogadores para treinar e está a bancada montada, que tinha sido montada de véspera à noite, e era uma bancada para 1000 pessoas. E o Nuno veio ter comigo e disse, porra, não é? Como é que nós vamos conhecer isso? Eu disse, Nuno, está cheio. E ele ficou assim a olhar para mim e disse, Nuno, está cheio. Faltava meia hora para começar o jogo, a bancada estava cheia, a fila fazia fila fora e era uma sexta-feira. Nós conseguimos encher aquilo brutalmente, veio gente de Espanha, inclusivamente do Tui, para ver, porque era uma oportunidade única. Estamos a falar na primeira, João Sousa era top 50 consolidado e o Max Mirny foi número 1 do mundo de pares durante muitos anos, muitas vezes, e ainda seria top 10 na altura de pares, apesar de bastante veterano. Portanto, estamos a falar de bons jogadores que lá passaram. O Nieminen também de Finlândia, tinha ganho ao Federer um ano antes, portanto, e o Bola Amarela também ajuda nisso, porque eu já não estava no Bola Amarela, o Bola Amarela não era meu, mas tinha os contactos e nós conseguimos criar uma dinâmica muito interessante, porque também tinha um miúdo colaborador deles que era de Viana, era meu aluno, e ele ajudou também bastante. João Pedro Castro ajudou-me bastante na organização total e na divulgação, e nós conseguimos efetivamente ter um sucesso brutal. Depois disso como é que continuas em Viana, sais de Viana, mas sempre ligado ao ténis, ou deixaste aí o ténis? Eu tenho uma situação, eu saio de Viana a meio do ano, por assim dizer, em janeiro. Tive uma proposta de trabalho no Porto, saio de Viana para o Porto já numa fase de desgaste, porque eu trabalhava Viana em 70 km do Porto, mas eu entrava às 8 da manhã no clube e saía às 10 da noite, todos os dias. E depois ao fim de semana, com um grupo competitivo interessante, de sub-10, e a querer algum investimento, no fim de semana andava com eles. E quando não andava com eles, jogava circuito de treinos. Não dá para tudo. E a família começa-se a ressentir e nós voltamos atrás. E a família em primeiro lugar. Daí ter vindo para o Porto, mas já vim para o Porto muito com o sentido de que se calhar já chega de ténis, não é? Quer dizer, já não tinha Bola Amarela a nível de treinador, já tinha alcançado alguns objetivos, principalmente a realização da Taça Davis deixou-me bastante orgulhoso e achei que seria fim de ciclo. Ok, já chega de ténis, vamos voltar agora para uma vida profissional dita normal, e acabei por fazer isso pouco tempo depois, mesmo com o curso de nível 3 tirado. Havia pouquíssima gente com o curso de nível 3 na altura, mas a verdade é que acabei por optar e voltar à vida civil, digamos assim. O que é que te faria voltar para o ténis? Nem sequer pensei nisso. O que é que me faria voltar para o ténis? Eu acho que um projeto como o que eu tive em Viana seria extremamente interessante, porque
é quase ter as instalações, ter já algo em funcionamento e só faltar a dinâmica. E eu acho que a minha mais-valia é mesmo a dinâmica das coisas, é fazer as coisas acontecer. Eu acho que um projeto desses poderia eventualmente. Outra coisa que me poderia fazer voltar, e aqui há 3 ou 4 anos tive um convite, uma espécie de um convite, uma sondagem para fazer, seria criar um novo Bola Amarela dentro de moldes diferentes a nível de organização e de investimento, uma coisa mais séria, menos amadora como começou. Eu acho que por aí se calhar far-me-ia voltar um bocadinho ao ténis. Na parte do corte não, ainda tenho esperança de se calhar com o tempo, com a organização de vida, com os miúdos mais velhos, voltar ao circuito de veteranos daqui a uns tempos e jogar o circuito de veteranos foi uma coisa que me deu muito prazer. Fora isso, não vejo. Como é que vês o ténis atualmente? Português? Ora bem, o ténis português eu acho que pode vir aí um período complicado, porque nós tivemos muito bons resultados, a começar no Frederico Gil, até agora, até aos dias de hoje. Vejo com alguma esperança ainda a possibilidade do Frederico Silva poder fazer alguma coisa. Estou sempre à espera que o Gastão consiga ser mais consistente, ter menos problemas com lesões e nós conseguirmos ter dentro do top 100, 150, 4, 5 jogadores, mas acabando esta geração vejo com alguma preocupação. No entanto, é com muita também alegria que vejo que a maior parte dos jogadores atuais estão a fazer uma coisa que já deviam ter feito no passado e que muitas vezes os próprios treinadores e os clubes não os incentivaram, que é o ir para os Estados Unidos, obter uma licenciatura e jogar ténis e depois de ter a licenciatura conseguir ser profissional de ténis. Há alguns exemplos atuais de atletas que o estão a fazer. Há muitos atletas a ir para os Estados Unidos hoje em dia. Eu acho que esse é um bom caminho. A nível organizacional, eu não me queria alongar muito por aí. Noto com agrado que há dinheiro, que é uma coisa que durante anos não houve na Federação. O dinheiro estará a ser bem investido. Há um centro de alto rendimento a funcionar, mas continuo a achar que podem vir aí tempos, da mesma forma que nós tivemos 4 mosqueteiros nos anos 80, 90 e depois tivemos um hiato muito grande, eu temo que venha aí um hiato grande. De resto, estou um bocadinho fora, vejo o ténis de televisão. Falo com os amigos do ténis, as preocupações são as mesmas. Eu acho que, acima de tudo, profissionalizou-se muito a parte do treino, os técnicos estão muito bem preparados para treinar, os clubes não. Os clubes ainda pertencem muito aos sócios, o que tem que ser, mas tem que haver as duas dinâmicas, digamos assim. Eu acho que nós ainda não conseguimos conciliar muito bem essa situação. André, muito obrigado pelo que fizeste pelo ténis e eu ainda acredito que ainda tens muito para fazer.